Prezado telespectador, é um prazer imenso estar novamente com vocês hoje para darmos continuidade ao nosso programa André Cantuária Midnight. Hoje contamos com a presença do Dr. Elton Yomura. Dr. Elton Yomura é graduado em Direito pela Universidade Veiga de Almeida. Ele tem curso de pós-graduação em Direito de Administração Pública e curso de extensão em Direito de Contratos pela Fundação Getúlio Vargas, perfeito? O Dr. Elton Yomura, ele é ex-ministro do Trabalho do governo Temer e, além disso, ele também é presidente da Fundação Santa Cabrini. Dr. Elton, é um prazer imenso estar com o senhor hoje aqui em nosso programa. Eu gostaria de que o senhor explanasse um pouquinho sobre a Fundação Santa Cabrini. O que é a Fundação Santa Cabrini? Oi, André. Olá, telespectadores. Prazer estar aqui com você. Agradeço penhoradamente o convite que você me faz e dá a oportunidade da gente falar um pouco mais do trabalho do Estado do Rio de Janeiro na ressocialização por meio da Fundação Santa Cabrini. A Fundação Santa Cabrini é uma fundação criada aqui no Estado desde 1977, que se dedica exclusivamente à reinserção da pessoa apenada por meio do mercado de trabalho. Então, essa ressocialização que nós fazemos aqui, ela é sempre produtiva, talhando a pessoa para o trabalho, desde do trabalho intramuros, quando ela ainda está presa, ou quando ela já progride para os regimes para o qual ela pode sair do presídio, ela também já pode começar a trabalhar aqui conosco, né? Então, é uma história já de 40 anos, que é uma fundação antiga, infelizmente pouco conhecida, né, do grande público, mas que a gente tem essa vocação institucional, podemos dizer assim, de ressocializar as pessoas. E isso é um trabalho muito gratificante que nós fazemos, porque a gente consegue atingir uma boa parte dessa população carcerária que nós temos no Estado. Hoje nós temos no Estado 53 mil pessoas apenadas, né? Com o episódio da pandemia, né, que graças a Deus a gente está vencendo, muitas dessas pessoas saíram e não voltaram mais, justamente para não levar o vírus do Covid para dentro da unidade prisional. Hoje a população carcerária já está aí tomando a segunda dose, deve terminar agora dentro desse mês de setembro de 2021. Né? Então, muitas dessas pessoas que ficaram do lado de fora, não regressaram, já estão conosco aqui trabalhando. Né? Nós conseguimos oportunidade de trabalho, e essas pessoas estão aí, trabalhando, recebendo a sua remuneração, e o que também é muito importante é a remissão da pena, né? Para cada 3 dias trabalhado, é menos um dia de pena que elas cumprem. Então isso também é um motivador para que as pessoas, no regime, no cumprimento da pena, ainda em qualquer regime, elas já possam buscar uma oportunidade de trabalho, justamente para diminuir a sua pena. Perfeito. Em relação à capacitação, como é realizada a capacitação desses ex-detentos para eles se inserir dentro desse contexto aí de mercado? André, é muito importante a capacitação, a qualificação profissional de uma maneira geral para essa população carcerária. Não é incomum e nem nenhum absurdo nós estarmos falando que boa parte do contingente carcerário tem baixa escolaridade. Mas também não quer dizer que eles sejam pessoas que não estejam preparadas para absorver conteúdo profissional, pedagógico e possam assim se desenvolver. Né? É apenas um desafio a mais. Né? A Fundação Santa Cabrini tem diversas parcerias para promover a qualificação profissional dessas pessoas. Né? A mais importante delas é que nós temos com a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, onde nós identificamos aquilo que a gente consiga enxergar, maior conteúdo, capacidade das pessoas absorverem e que gere maior empregabilidade para elas. Então, muitos dos nossos contratos aqui são para serviços mais elementares, para asseio e conservação, zeladoria, controle de acesso, jardinagem. Então, a nossa capacitação, obviamente, é voltada para esse público, né? Para essas funções.
assim como auxiliar administrativo também, a gente tem uma grande demanda, mas nós também estamos preocupados em melhorar o nível de capacitação profissional para que essas pessoas também consigam uma empregabilidade que gere maior renda para elas, né? Nesse sentido, a gente fala aqui com muito orgulho que nós pensamos aqui um produto, né, desenvolvemos um curso que foi o curso de digitalizador. Né? O que é o digitalizador? É a pessoa que fica especializada em escanear o documento e dar a ele o tratamento, renomear, botar dentro do padrão que o cliente exige. No caso aqui dos órgãos governamentais do Estado do Rio de Janeiro, muitos têm a necessidade de digitalizar o documento para transformá-lo num documento, num processo eletrônico que hoje está plenamente difundido no Estado, que é o SEI, que é o Processo Administrativo Eletrônico. Então essas pessoas são capacitadas tanto para operar o equipamento, como também para dar o tratamento a esse documento. Só para você ter ideia, nós formamos nessa primeira turma 88 pessoas, 60 já estão empregadas. Então, sinal de que nós conseguimos enxergar realmente uma necessidade que havia e conseguimos entregar um profissional pronto e qualificado para que esse mercado absorvesse. Obviamente, a questão da pandemia nos atrapalhou muito, né? Porque, como eu te disse, são trabalhos mais braçais, operacionais, e que necessitam, obviamente, ter uma aula prática, o que ficou muito inviabilizado por conta do ensino à distância. Mas mesmo assim nós continuamos insistindo nessa capacitação com turmas mais reduzidas para poder proporcionar o distanciamento social, né, que não houvesse contágio, e a gente continuasse com a nossa força motriz, que é fazer essa qualificação e entregar essas pessoas para o mercado de trabalho. Vale também notar, André, que a gente tem percebido, até um pouco com a minha experiência do Ministério do Trabalho, a questão da empregabilidade, né? Porque a pessoa apenada só pode continuar trabalhando conosco enquanto ela estiver no cumprimento da pena. Depois que a pena dela se exaure, se encerra, ele volta ao mercado de trabalho disputando com qualquer pessoa uma vaga formal, né? E nós sabemos que o nível de desemprego do nosso país é muito elevado, está mais elevado ainda por conta da pandemia, né? Os dados oficiais remontam que nós temos 14,4 milhões de pessoas desempregadas. Se você aglutinar com a questão dos desalentados, né, nós podemos facilmente chegar pela PNAD com aproximadamente 20 milhões de pessoas. E aí a gente tem que falar um pouco de estigma e de preconceito, né? Se não há vaga para 20 milhões de pessoas sem cumprir qualquer pena na sua vida, a essas pessoas que passaram por um cumprimento de pena, certamente repousará um pouco mais de desconfiança e de preconceito, né? De modo que, observando esses dois aspectos, né, da dificuldade do emprego e também de um pouco do estigma que ainda reside na nossa sociedade, nós temos projetado os nossos cursos de qualificação naquilo que a pessoa possa empreender autonomamente. Então vai ser eletricista, porque ele pode ser um autônomo que vai fazer um pequeno reparo elétrico na sua casa, um técnico de refrigeração que vai consertar uma geladeira, um ar-condicionado, um bebedouro, coisas que ele possa fazer autonomamente e não precise de um vínculo formal de trabalho tradicional como a gente conhece da CLT. Porque, de novo, insisto, pouca vaga de emprego há para as pessoas sem ter cumprimento de pena, que dirá para as pessoas no cumprimento de pena. E já dentro desse mesmo contexto que o senhor abordou, nós percebemos que muitos desses ex-detentos acabam trabalhando em serviços como Uber, por exemplo. Nós encontramos muitos ex-detentos. E como a instituição enxerga isso? Essa possibilidade dele se inserir dentro desse mercado aí da Uber? André, eu não vejo problema nenhum. Acho que, aliás, nós temos até que louvar
a postura desses aplicativos de transporte, como também os aplicativos desses que eu lhe disse de pequenos reparos, né, de chamada para pequenos reparos, de não fazerem qualquer reproche, qualquer tipo de ressalva com relação à pessoa que trabalha. Acho que todo mundo merece uma segunda chance. A Constituição brasileira diz que não há pena perpétua no Brasil. E nós temos que parar com essa mania de ter preconceito, de querer ficar cancelando as pessoas porque tiveram algum problema na sua vida. Isso é uma mania feia que o brasileiro tem e que nós, graças a Deus, estamos trabalhando para vencer isso. Porque se essas pessoas já cumpriram a pena que lhes foi imposta, não há porquê eu, você ou qualquer um que esteja nos assistindo queira tratar o passado dessa pessoa como presente. Então, assim, iniciativas como essa, de aplicativos de transporte, que veem a ressocialização, uma segunda chance para essas pessoas, é de se louvar e de se aplaudir, né? De modo que a tecnologia também está aí para fiscalizar se o serviço é bem prestado, se ele se comporta bem, se ele tem urbanidade no trato com as pessoas e, claro, de outra parte, ver qual é o feedback que o cliente dele está tendo. Se ele se sente bem atendido, se ele se sente protegido, acolhido, né? Se acha que pode conduzir a sua família a um destino com segurança. Eu fico muito feliz em iniciativas como essa, em assistir iniciativas como essa, e tem inclusive duas pessoas que estão no cumprimento ainda da pena que trabalham nesses aplicativos de transporte e estão aqui conosco, né? Após o expediente já estão trabalhando, fazendo mais um dinheirinho extra para poder retomar a sua vida. Existem muitos casos de sucesso dentro da Fundação Santa Cabrini. Existem casos que poderia citar, por exemplo, o exemplo de ressocialização de sucesso dentro da instituição? André, nós temos diversos casos de pessoas que passaram por aqui, abriram seus negócios, empreenderam, tocaram a vida, hoje dão oportunidade a outras pessoas que também já cumpriram pena, e isso causa uma extrema felicidade na gente, né? Como eu te disse, essa qualificação que a gente busca, que dá autonomia às pessoas para que elas possam empreender. Falei aqui de eletricista, técnico de refrigeração. Nós temos outras oportunidades, outras qualificações vamos dizer assim, na indústria do bem-estar, né, do wellness, né, que a gente chama, né? Mulheres que empreenderam na área de sendo cabeleireira, design de sobrancelha, manicure, esteticista, todas elas aí trabalhando, empreendendo, desenvolvendo. Isso nos causa muita felicidade, né? Outros casos foram em oportunidades de pessoas que trabalhavam conosco, prestando serviço para empresas ou órgãos públicos e que acabaram, ao fim do contrato deles, sendo absorvidos, né? Aproveitados dentro dessas instituições. Aqui mesmo na Fundação, nós temos duas pessoas que, após o cumprimento da pena, nós conseguimos absorver ela nos nossos quadros. A Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, que também é um cliente nosso, também absorveu uma outra assim que o contrato dela terminou. Sinal de que essas pessoas agradaram, produziram, se desenvolveram e estão todos aí querendo virar a página e recomeçar a sua vida. Com relação à manutenção da instituição, a instituição obtém recursos a partir da esfera pública, também recebe doações do setor privado. Como é que funciona os recursos para poder gerar a manutenção da Fundação Santa Cabrini? A Fundação Santa Cabrini, como lhe disse, é um órgão do Governo do Estado do Rio de Janeiro, é mantido pelo orçamento do Governo do Estado do Rio de Janeiro e além disso, por
programas e projetos com os quais a gente faz intercâmbio, né? E buscamos esses recursos no governo federal, mas também não temos nenhuma restrição com relação a doações e parcerias, né? Muitas parcerias que nós temos oportunizam às pessoas vagas de qualificação, de aceleração de escolaridade e também de oportunidades de trabalho, são sempre bem aceitas. Qualquer parceria que seja vantajosa para a administração deve sim ser incrementada com todo o nosso esforço. Tá. Com relação ao aspecto da geração de empregos, pelo que eu entendi, são feitos convênios, provavelmente, junto às empresas que vêm buscar esses profissionais dentro da fundação. Vocês colocam um banco com oportunidades para que eles tenham acesso? É isso? É assim que funciona? Tem um pouco mais do que isso, André. Assim, até agradeço a tua pergunta para a gente explicar duas coisas que são importantes para o público externo entender o funcionamento da fundação. A primeira delas é que é extremamente vantajoso para o empresário contratar a Fundação Santa Cabrini para fazer o gerenciamento da mão de obra apenada. Isso porque essas pessoas que trabalham conosco e são alocadas em quem toma o serviço conosco, essas pessoas não são contratadas pelo regime da CLT, pelo contrato de tempo parcial, ou são autônomos. Elas são regidas pela Lei de Execução Penal. E o que isso implica? Implica numa série de redução de encargos sociais, né? De cota previdenciária, não tem FGTS, não tem aviso prévio, 13º, repouso semanal remunerado. Então aqui essas pessoas trabalham por 4 faixas de salários que são estabelecidas anualmente, tendo como referência o salário mínimo, acrescido de uma taxa de gerenciamento feita pela Fundação Santa Cabrini, né? Vale transporte e alimentação. Se a gente for fazer a conta na ponta do lápis, aqui só para sintetizar e ser um pouco mais prático, a mesma pessoa, vamos supor, que trabalha na empresa, numa empresa como copeira, por exemplo, fazendo serviço de cooperagem, vai custar 52% mais barato ter a mesma pessoa trabalhando pela Fundação Santa Cabrini. Então isso é, na verdade, um atrativo que a lei condiciona, coloca, para que as pessoas deem oportunidade a mão de obra penada, a população carcerária de trabalhar e de se ressocializar. A segunda coisa, aí já respondendo mais objetivamente a sua pergunta, a Fundação Santa Cabrini opera por contratos. Nós temos, não são convênios, são contratos. Nós emitimos uma nota fiscal de serviço contra os nossos clientes nos pagam, e a partir desse dinheiro que nós recebemos é que nós processamos a folha de pagamento e os benefícios desses nossos colaboradores. Então, assim, é extremamente racional o trabalho aqui, produtivo e profissional. E aí, também, enfrentando a questão que você me coloca, a respeito do banco de talentos que nós temos, né? Nós temos um setor aqui específico, que é o setor de alocação de mão de obra, e ele que faz todo esse intercâmbio, né? Essa aproximação entre as vagas que estão sendo oferecidas e as pessoas que têm a aptidão para o preenchimento dessas vagas, né? Então, esse setor tanto faz um exame da abordagem sobre o aspecto do cumprimento da pena, em que regime ela está, se ela já pode trabalhar ou não, faz a interface com a vara de execuções penais, pedindo a liberação para o trabalho quando é necessário, ou às vezes noturno, sábados e domingos, que o regime não permita. Além disso, faz todo o acompanhamento dessa base de dados. Separa por gênero, se é homem, se é mulher, por idade, por habilidades, aptidões, né? Todo um recorte também geográfico e sobre aspectos peculiares sobre o cumprimento da pena, para que a gente não tenha nenhum dissabor aí, nenhuma intercorrência com o nosso cliente, que pode ter alguma restrição com relação à pessoa. Obviamente, nós sempre incentivamos ser o mais amplo possível,
para que a gente consiga dar atendimento a toda essa população carcerária que nos procura. Hoje, para você ter exemplo, nós temos aproximadamente 1.000 pessoas trabalhando diretamente com a Fundação Santa Cabrini, né? E estamos otimistas, sempre expandindo. Todos os meses nós estamos com mais contratos e oferecendo mais oportunidades de trabalho. Citou que a Fundação hoje ela conta com 1.000 pessoas aproximadamente. Teria uma ideia do quantitativo de pessoas que já foram ressocializadas pela instituição até o presente momento? André, são 40 anos de história, né? Sim, não, é uma coisa, provavelmente... São 40 anos de história, mas a gente... Mas tem um quantitativo geralmente por ano. Sim. Trabalhar, então obviamente nós já estivemos com um efetivo maior do que esse, sobretudo porque nós tínhamos mais trabalho intramuros, dentro dos presídios, né? São empresas que levavam parte ou todo da sua unidade produtiva para dentro de uma unidade prisional, mas que com a questão da pandemia foram desmobilizados por conta da possibilidade de infecção de toda aquela população carcerária, né? Além disso, nós também, por conta também da pandemia, contratos aqui extramuros foram esvaziados, foram reduzidos, justamente porque os nossos clientes optaram, alguns deles, por trabalhar a tempo parcial ou colocar os seus colaboradores de home office, o que não gerava a necessidade de ter a mão de obra da Fundação Santa Cabrini, né? Como eu te disse, a maioria trabalha na área de asseio e conservação. Isso, André, com o reaquecimento que a economia vai ter à medida em que a vacinação seja expandida, né, e nós consigamos a tal chamada imunidade de rebanho, né, que é acima de 70%, 80%, né, das pessoas imunizadas, e a atividade econômica volte ao normal, as pessoas voltem a circular, eu imagino que nós tenhamos mais possibilidades de entregar mais pessoas prontas para o mercado de trabalho. Essa é a minha esperança e é com esse objetivo que nós estamos trabalhando todos os dias. Doutor Elton, eu vou lhe dar 2 minutos para deixar o seu recado para a população. O que a Fundação Santa Cabrini gostaria de passar de mensagem hoje para a população do estado do Rio de Janeiro? André, primeiro quero agradecer a você esse longo espaço que você está nos dando de falar um pouco mais do trabalho da Fundação Santa Cabrini para a população em geral. O recado que eu quero transmitir às pessoas é de que a Fundação Santa Cabrini, que está há quase 40 anos trabalhando pela ressocialização e a reinserção das pessoas no mercado de trabalho, está pronta para receber a sua demanda. Você, empresário, que quer reduzir custo, mas também ter responsabilidade social com a ressocialização dessas pessoas, procure a Fundação Santa Cabrini para que nós possamos entender a sua necessidade, fazer todo o trabalho de filtragem, né, de qualificação profissional, de intermediação dessa mão de obra, com acompanhamento da nossa fiscalização de contratos, para que possamos entregar um profissional preparado para que possa trabalhar e contribuir com a sua empresa. A Fundação Santa Cabrini tem condições de atender a todos, André, com muito profissionalismo, preparando também não só os apenados que nos procuram, mas também os empresários que têm que conviver com essa novidade. Ninguém é um desconhecido, é novo para todo mundo. E nós queremos ajudar todos vocês a entender e contribuir com o desenvolvimento do Estado do Rio de Janeiro. Eu te agradeço, André. Muito obrigado. Doutor Elton, foi um prazer imenso poder contar com a sua presença no nosso programa André Cantuária Midnight. Certamente gostaríamos muito de poder, em futuras edições, tê-lo novamente juntamente conosco.
Esse é o nosso programa André Cantuária Midnight. Acesse-nos também pelo YouTube.